27º domingo do Tempo Comum, que bom estarmos juntos mais uma vez. Se você ainda não conhece o nosso canal, conheça os outros vídeos aqui embaixo, clique aqui e inscreva-se no nosso canal. Também clique naquele sininho das notificações, você receberá todos os dias os nossos vídeos. Vamos lá para a chave de leitura deste final de semana. Esta semana, nos nossos vídeos, nós já falamos um pouco a respeito da dor da solidão, de quantas vezes o ser humano sofre por se sentir sozinho e não ter com quem contar no mundo. A liturgia de hoje, de maneira especial a primeira leitura, vai mostrar que Deus se preocupa com isso. E na criação, no livro de Gênesis, nós vemos que Deus vai se preocupar de maneira especial por perceber que o homem estava só. Embora tivesse toda a criação, todos os animais, todas as plantas e toda a terra, o ser humano ainda continuava se sentindo sozinho. O homem se sentia só. E depois de um sono profundo, Deus vai tirar da costela, ou seja, do lado do homem, a mulher, para que ela não esteja nem acima e nem abaixo, mas em igual dignidade do homem. Ou seja, Deus criou toda a humanidade, homem e mulher, em igual dignidade. É importante ainda no livro de Gênesis termos a consciência de que este livro não é uma crônica, não é uma história, não é um roteiro romântico de novela, mas é um livro teológico. E vai ter um sentido muito profundo do ser humano ter a necessidade de faltar uma parte. Ou seja, vai mostrar que todo ser humano sente este vazio que só se completará nas relações, ou seja, o ser humano só será completo se estiver em relação com outros seres humanos. E de maneira especial, na leitura de hoje, nós vemos a relação de amor entre o homem e a mulher, a formação do casal, que formar-se-ão em uma só carne, ou seja, não serão dois, mas voltarão a se tornar uma só carne, ou seja, aquele vazio que saiu de Adão com a retirada de sua costela para a formação da mulher, vai voltar para formar novamente o ser humano em uma relação de profundo amor e doação na comunhão integral de vida. É interessante ainda perceber, gente, que embora o ser humano estivesse no jardim do Éden, ou seja, no paraíso, contudo, havia necessidade de estar ligado a partir das relações. Isso vai ser uma marca importante para percebermos também para nós, que não importa o lugar onde nós estivermos, se não estivermos em relação com outras pessoas, ou seja, em relação de amor, nós nunca seremos completamente felizes e continuaremos sempre ainda sentindo aquela solidão, nos sentindo incompletos. Olha que interessante, gente, a continuidade da caminhada litúrgica. Enquanto a primeira leitura está preocupado em preencher o vazio interior do homem, mostrando que a felicidade do ser humano se dará a partir das relações, no Evangelho a questão que vão levantar é a respeito do rompimento das ligações, ou seja, é permitido ao ser humano divorciar-se? Quando Jesus vai tratar desta questão, ele vai mostrar que muitas e muitas vezes nós quebramos as relações não por uma instituição divina, mas pela dureza do nosso coração. A perspectiva que Jesus nos dá então no Evangelho se dará sobretudo na superação da dureza do coração. Às vezes os nossos relacionamentos entram em fracasso, não porque não eram para ter acontecido, mas por vezes fecharmos o nosso coração, endurecer a nossa alma, a nossa vida, o nosso jeito de ser. Jesus vai apontar aos discípulos e de maneira especial aos fariseus nesse evangelho a necessidade profunda de buscar completar-se nas relações. É interessante ainda percebermos que no evangelho Jesus quer mostrar que amar de verdade não se trata de uma relação transitória, mas de um compromisso permanente e que não deve, acima de tudo, ser visto a partir de relações de fechamento. No finalzinho do Evangelho, nós temos aquelas atitudes dos discípulos em relação às crianças que tentavam fechar, bloquear o acesso até Jesus. Sempre gosto de dizer que para uma relação dar certo, para esta completude acontecer, nós precisamos nos abrir, ou seja, romper tudo aquilo que nos fecha, sendo verdadeiros, claros e abertos para que uma relação verdadeira dê certo. E a cena final do Evangelho vai mostrar profundamente o sentido desta relação, que só se dará a partir da proximidade. Quando Jesus novamente traz a criança para perto, ele, lembrando dos domingos anteriores, vai mostrar que amar de verdade é ter quem a gente ama, quem a gente quer bem,
muito perto da gente, do lado de dentro. Isso é se relacionar de verdade. O objetivo do autor da segunda leitura de hoje é, sobretudo neste discurso que hoje temos, estimular a vivência do compromisso cristão. Lembre-se que nos finais de semana passado, na segunda leitura, nós falávamos a respeito de transformar a fé em obras. E na liturgia de hoje, nós temos um clamor, ou seja, o autor vai falar aos cristãos que muitas vezes viviam desanimados e já tinham perdido o fervor inicial da fé. A mensagem principal desta leitura se dará pela solidariedade de Cristo para com a humanidade, ou seja, Jesus veio mostrar como o ser humano precisa fazer para atingir a plenitude de amor, para atingir a plenitude do amor nas relações. Às vezes precisamos passar pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação para conseguirmos atingir os nossos objetivos verdadeiros, para conseguir, sobretudo, a plenitude das relações. Resumindo então a liturgia deste final de semana, nós vemos que o ser humano nasce com este vazio, necessita relacionar-se para se complementar, ou seja, para ser plenamente feliz. Problema é que muitas vezes o nosso coração se endurece e nós queremos quebrar estas relações. É somente então com acolhida e muito amor, como Jesus nos ensinou no Evangelho, que nós iremos sim mantermos-nos unidos uns com os outros. Na segunda leitura aprendemos que isso se dará muitas vezes pela superação da dor e do sofrimento. E só seremos felizes, como escutamos no Salmo de hoje, se abrirmos o coração, temermos a Deus e seguirmos os seus ensinamentos. Viva com intensidade a liturgia neste final de semana na sua comunidade e, acima de tudo, ame. Ame as pessoas que estão do seu lado. Entenda que a vida é passageira e que precisamos amar todos os dias como se fosse o último dia de nossas vidas. Que Deus te abençoe e te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não se esqueça, neste final de semana nós teremos as nossas eleições. Vote com consciência. Deus te abençoe.